Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos fazer uma aula de química onde o nosso tópico principal será o equilíbrio químico e a constante de equilíbrio Kc. Bom, vocês sabem que vocês sempre viram uma reação química como reagentes de um lado e produtos do outro. E uma hora que acabassem os reagentes, você tinha toda a transformação e os produtos sendo formados. Só que na realidade existem várias transformações químicas onde não é bem isso que acontece. Existem reações onde nem todo o reagente consegue se transformar em produto. E aí você tem na mesma, imagine um sistema fechado, na mesma situação você tem reagentes e produtos coexistindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque aquela reação não conseguiu chegar até o final. Certo? Quando isso acontece, a gente diz que a reação atingiu o equilíbrio químico. Certo? Então, o equilíbrio químico é, na realidade, uma situação onde pode ocorrer a reversibilidade dos reagentes e produtos. O que significa isso? Significa que os reagentes podem se transformar em produtos e, ao mesmo tempo, os produtos podem se decompor e se tornar o reagente de novo. Então, essa equação fica fazendo o caminho de ida e volta o tempo todo, até que atinja-se um equilíbrio. E aí você vai ter o quê? Tanto reagentes quanto produtos na mesma reação, certo? E aí parou, certo? Parou a reação. E aí o que acontece? Acontece que quando eu tenho um sistema reversível, que nem, por exemplo, a gente tem aí embaixo a produção da amônia. A produção da amônia é um sistema onde a gente nunca consegue o 100%, ou seja, jamais todo o nitrogênio e todo o hidrogênio vão se transformar em amônia. Por quê? Ela tende a se decompor muito rápido. Então a amônia se decompõe em hidrogênio e nitrogênio, enquanto o hidrogênio e o nitrogênio vão se transformando em amônia. Então fica um vai e volta o tempo todo. Até que chega um momento, a pressão se equipara, ou alguns outros fatores, como a temperatura, fazem com que aquela reação pare. A hora que a reação parou, a gente tem o equilíbrio, certo? Tá? Mesma coisa acontece no sistema da água líquida se transformando em vapor. Você pode perceber, você não tem a água que o ponto de ebulição não é 100 graus, mas se você colocar água no varal, ela não vai evaporando? Então, por quê? Porque sempre essa transformação vai ocorrendo. De manhã cedo, você não tem, principalmente no frio, o vapor d'água se transformando em gotículas? Então, é exatamente isso que acontece, é o processo de equilíbrio químico. E como que a gente encontra esse equilíbrio químico? Por exemplo, aqui a gente tem uma situação de um recipiente fechado, onde eu tenho apenas água líquida, certo? Essa água líquida, aos poucos, ela vai tentar evaporar, porque é natural, certo? Tentou evaporar, você pode perceber que a água que evaporou tende a voltar a ficar líquida. E a água líquida tende a ficar vapor, a água de vapor tenta voltar a ficar líquida, até que chega um ponto, você tem uma certa quantidade de água no estado de vapor e água no estado líquido, que a reação para. Nesse ponto você tem o quê? O equilíbrio químico. Quer um outro exemplo? Refrigerante. Toda vez que você abre um refrigerante, tem aquele monte de gás, não tem? Então, aí você abre, o gás sai e você fecha. Você fecha, a garrafa ela fica mole, você consegue apertar. E o que acontece? Passou um tempo, fica duro de novo. Por quê? Novo gás foi produzido. A falta de pressão é que faz com que o ácido carbônico que está lá no líquido, do refrigerante, seja decomposto em gás carbônico e água. E aí, conforme a pressão vai aumentando, para essa decomposição, certo? Produzindo o gás carbônico, que é o gás do refrigerante. Se você abrir de novo, você vai inverter o sistema, você vai interromper o equilíbrio, porque você tirou o gás que estava lá em equilíbrio, não é isso? Tirou o gás, o que acontece? Novamente, a falta de pressão vai fazer com que o ácido carbônico comece a se decompor de novo, e aí você vai ter uma produção de mais gás carbônico, deixando de novo a garrafa dura. Só que chega uma hora, não tem mais ácido carbônico suficiente
para produzir o gás. E aí a gente diz que o refrigerante ficou choco, né? Com aquele gosto ruim, não é mesmo? Então, toda vez que você abrir a garrafa, você está alterando o equilíbrio químico. Por quê? Quando você compra a garrafa, ela está lá em equilíbrio, certo? A quantidade de ácido carbônico e a quantidade de gás carbônico. Tirou o gás carbônico, ou seja, você tirou o produto, você tem o quê? Os reagentes começam a trabalhar de novo para conseguir o novo equilíbrio, certo? Então, a gente percebe que o equilíbrio químico, ele só vai ficar mantido a partir do momento que nada altere. Se você retirar ou colocar produtos e reagentes, você vai alterar o equilíbrio químico, tá? Ficou bem claro o que é o equilíbrio químico? Então, vejam bem, você tem quando uma situação quando duas ou mais substâncias elas estão automaticamente se revertendo, ou seja, se transformando em produto e voltando a ser o reagente, tá certo? Bom, mas o que acontece numa reação revertível? Vocês podem perceber que nesse gráfico nós temos aqui os reagentes e aqui os produtos, certo? Então o que vai acontecer? Conforme os reagentes vão se decompondo, os produtos vão sendo produzidos, não é isso? E aí o que acontece? Nesse ponto aqui onde eles se encontram, você vai ter o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é o ponto aonde você, tá vendo que aqui é uma reta? Aonde você parou a reação onde os reagentes estão sendo consumidos e os produtos estão sendo produzidos. Nesse ponto aqui, você encontrou o equilíbrio químico, certo? Então, o equilíbrio químico é o ponto onde você tem o quê? A parada da reação, onde ficam constantes as quantidades tanto de produtos quanto de reagentes. Lógico, não necessariamente precisa ficar os dois exatamente na mesma quantidade, tá? Isso aqui é só uma demonstração, tá? Olha só, o que pode acontecer? Pode acontecer três situações. Se eu tenho os reagentes e eles estão se decompondo, olha só, tá vendo aqui esse tracejado aqui, ó, aqui é o ponto onde foi encontrado o equilíbrio químico. Nesse ponto aqui, os reagentes ficaram constantes e os produtos ficaram constantes. Significa que essa situação aqui atingiu o equilíbrio químico. Então, e se nada alterar, vai permanecer desse jeito. Só que nesse caso, eu tive o quê? Uma grande produção de produtos. Significa que nesse caso aqui, eu tive um bom aproveitamento. Nesse caso aqui, olha só, eu tive os reagentes se decompondo e aqui os produtos se formando. Nesse caso, também atingiu o equilíbrio. Olha aqui o equilíbrio aqui, ó. Tá vendo o equilíbrio? Reagentes constantes, produtos constantes. Só que eu continuei com uma quantidade maior de reagentes. Significa que essa reação aqui tem um baixo rendimento. E aqui nós temos, que nem o primeiro exemplo que eu passei no slide anterior, aqui nós temos o quê? Uma situação onde eu tenho exatamente 50% de aproveitamento em uma situação de equilíbrio químico. E essa situação de equilíbrio químico, onde os reagentes e produtos permanecem constantes, vai me dar o quê? Uma grandeza chamada constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio é única, certo? Para cada reação. Então, uma reação com produção de amônia vai ter uma constante, uma produção de metano vai ser constante. Então, cada constante de equilíbrio varia de acordo com a situação que a gente tem, tá? Então, vai ser dado por Kc, que é comumente conhecida, né? A constante de equilíbrio, certo? Nós vamos ver que nós vamos ter outras constantes de equilíbrio, mas a primeira que a gente vai aprender é a Kc, certo? Que vai ser dada como? Vamos observar uma equação qualquer aqui, ó. Eu tenho uma substância A e uma substância B. Aqui eu tenho uma quantidade A de mol, aqui eu tenho uma quantidade B de mol, aqui eu tenho um produto C com uma quantidade de mol e um produto D também com uma quantidade de mol. Como que vai funcionar? Sempre a constante vai ser dada sobre produtos sobre reagentes. Sempre os produtos estarão em cima e os reagentes estarão embaixo. Então a gente pode perceber que o C e o D estarão em cima e o A e o B estarão embaixo. E como é que vai ficar? É uma multiplicação, certo? Onde o C
vai ficar elevado à quantidade de mol que ele tem. O D vai ficar elevado à quantidade de mol que ele tem, dividido pelo A, que vai ficar elevado à quantidade de mol que ele tem, e o B, que também vai ter a quantidade de mol que ele possui, certo? E é uma multiplicação. Estão vendo aqui, ó? Não é soma, não é subtração, é uma multiplicação. E é desse jeito que a gente encontra o valor de Kc, tá certo? Olha só. Aqui nós temos 3 exemplozinhos de cálculo de constante de equilíbrio, certo? Então a gente tem aqui a letra A, 2NO2, se decompondo em 1N2O4 e 1N2O4 tornando a virar 2NO2, certo? Como que ficaria a equaçãozinha disso aqui? Então é só pensar, Kc vai ser produtos sobre reagentes. Como é que ficou? Olha lá, ó. N2O4, certo? Está elevado a 1, não preciso colocar nada. E NO2, não está 2? Elevado ao quadrado. Mesmo raciocínio aqui eu vou fazer na produção da amônia. Olha só, como é que fica? O 2HNO3 vai ficar em cima e o N2 e o H2 vão ficar embaixo. Olha lá, tá vendo? Ó? NH3 elevado ao quadrado, porque tem um 2 aqui. O N2 elevado a nada porque é 1 e o H2 elevado a 3 por causa do 3 aqui. Vejam bem, você tem que colocar obrigatoriamente em colchetes. Não é parênteses, tá? Colchetes, tá? Bom, e esse último aqui, a decomposição, né, do C6H6 em 3C2H2, certo? C6H6 é o benzeno. Olha só o que aconteceu. Olha só. C2H2 elevado ao cubo em cima, porque é o produto, e C6H6 elevado a 1, ou a nada, né? Sem marcar nada, porque não tem número nenhum antes. Bom, mas o que eu posso colocar num Kc, ou seja, numa constante de equilíbrio heterogêneo? Por que heterogêneo? Porque vão participar gases e substâncias em meio aquoso. Você não vai colocar nada que for sólido e nada que for líquido. Você só pode colocar na equação substâncias que se encontrarem no estado gasoso ou no estado de diluição em meio aquoso. Se aparecer um S de sólido aqui, você não pode colocar nada. Então ele não participa, porque ele não entra no equilíbrio químico. O equilíbrio químico que vai participar são substâncias gasosas e em meio aquoso. Que outra conclusão a gente pode tirar disso daí? Que quanto maior for o valor do Kc, maior vai ser a quantidade de produtos que eu vou ter. Por quê? Um número maior em cima, menor embaixo, significa que eu tenho o quê? Mais produtos. Agora, se eu tiver um valor de Kc muito baixo, é porque eu tive uma pouca produção dos meus produtos. Significa que teve um baixo rendimento. Então, se o número aqui de baixo for muito alto, é uma reação de baixo rendimento. Se o valor aqui de cima for muito alto, meu rendimento será muito bom. Tá certo? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente para facilitar no raciocínio. Bom, mas vamos ver se a gente faz um exercíciozinho para ajudar a gente a entender? Olha só. Numa indústria que produz ácido sulfúrico, a etapa 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3 é reversível. Significa o quê? Que eu posso encontrar um equilíbrio. Quando essa reação entrou no estado de equilíbrio, havia um frasco de 2 litros com 40 mol de SO3, 2 mol de SO2 e 4 mol de O2. Ou seja, no equilíbrio era isso que eu tinha, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir a expressão do Kc. Como que é? Eu sei que Kc é produto sobre reagentes, certo? Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o meu SO3 é o meu produto. Se ele é o meu produto, ele vai em cima. Não esqueçam de elevar ao quadrado, porque aqui na equação tem um 2, certo? E na parte de baixo? Na parte de baixo vão os reagentes. 2SO2, olha aqui, ó, o SO2 elevado ao quadrado, por causa do 2 aqui, vezes o O2, que não tem nada, porque é elevado a 1. Aí o que eu vou fazer? Só jogar os valores aqui, professor? Não. Porque todas as concentrações sempre são em mol por litro. Então, o que a gente tem ali? Em 2 litros. Significa que isso é uma pegadinha do exercício. Então, se a gente sabe que as concentrações sempre são
em mol por litro, o valor que eu vou ter que colocar ali não pode ser para 2 litros. Então, se eu sei que em 2 litros eu tenho 40 mol de SO3, 2 mol de SO2 e 4 mol de O2, a minha concentração vai ser o quê? Em 1 litro, 20 mol de SO3, 1 mol de SO2 e 2 mol de O2, certo? Aí sim, esses valores que eu vou colocar na equação. Então, olha lá, no KC, eu coloco em cima o produto, meu produto não é o SO3, então eu vou colocar quanto? 20 ao quadrado. Estou substituindo o número pela substância aqui. E na parte de baixo que eu coloco? Bom, o SO2 está escrito aqui que é 1, então eu vou colocar aqui 1 ao quadrado, e o O2 é 2, então eu vou colocar o 2 aqui. O que eu faço agora? Resolvo, né? Lógico. 20 ao quadrado, 400. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, vai ser 2, né? 400 dividido por 2 deu 200. Certo? Então, e quando eu estou falando em equilíbrio químico, como eu estou dividindo concentração por concentração, o meu resultado vai ser o quê? Uma unidade pura, sem necessidade de que eu coloque os valores de unidade ali na grandeza. Então, simplesmente Kc igual a 200 é o meu resultado. Tá certo? Mais um. Olha só. Aqui eu tenho uma outra reação reversível, certo? Que é a dimerização do NO2, convertendo-se em N2O4. E a gente tem a equação aí abaixo, ó, 2NO2 se transformando em 1N2O4. Ao realizar essa reação no laboratório, a 200 graus Celsius, as concentrações dos participantes foram monitoradas e o gráfico abaixo mostra as suas variações. Então, olha só, aqui eu comecei com 4, por quê? Porque era o reagente, né? Reagente sempre começa com alguma coisa. E o produto? O produto sempre começa com 0, né, gente? Obviamente, sempre vai começar no 0. Reagente tende a ser consumido, cai. Produto tende a ser produzido, aumenta, não é isso? E aqui a gente teve o equilíbrio químico, certo? Tá? Então, isso aqui são valores que a gente tem que perceber. Ó. No início tinha 4, ficou com 1. No início tinha 0, ficou com 1,5, certo? Então, vamos tentar descobrir o valor dessa constante? Vamos lá. Primeiro, eu preciso usar os valores que estão aonde? No equilíbrio, certo? Então, se eu não usar esses valores no equilíbrio, eu não consigo fazer a minha constante, porque eu não posso usar os valores iniciais. Então, eu tenho que usar o meu valor do equilíbrio, certo? Então, vamos lá. O que vai ser Kc? De novo, produto sobre reagente, não é isso? O produto não é N2O4? Está lá, N2O4 elevado a 1 sobre NO2 elevado a 2. Por que é elevado a 2? Por causa do 2 aqui, né, gente? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores aqui do equilíbrio que eu achei. No caso do N2O4, é 1,5, certo? E no caso do NO2, é 1. Não é isso? Tá vendo aqui? Ó? Só olhar aqui, ó. Só seguir aqui. Ó. É 1. Só que é 1 ao quadrado. Lógico que essa nossa conta vai dar 1,5. Continuando. Considere que num outro experimento, nessa mesma temperatura, a concentração de NO2 no frasco seja igual a 10 mol por litro. Olha só, agora o NO2 eu tenho 10 mol por litro no frasco, certo? Então aqui, ó, o NO2 que eu tinha terminado com 1, agora eu vou terminar com 10. Olha só, tá? Bom, aí o que acontece? Nessa condição, qual deveria ser a concentração de N2O4 para que a mistura estivesse num estado de equilíbrio? Perceba o que aconteceu. Lembra como eu falei antes que se você altera alguma coisa, você muda o equilíbrio? Então, só que como a situação é a mesma, eu tenho as mesmas substâncias, a minha constante vai ser a mesma. Continua a 200 graus Celsius, então a minha constante continua sendo de 1,5. Por quê? Porque é a mesma situação, certo? É de NO2 se transformando em N2O4, certo? Bom, então, o que eu vou fazer? Certo? Como que eu vou conseguir entender essa mudança? Porque anteriormente eu tinha 4 e fiquei com 1, não é isso? Agora eu tenho 10, certo? Eu não tenho mais 4, eu vou ter 10. E aí, como é que eu faço, né, para conseguir? Bom, é simples. O exercício está passando a nova concentração do NO2. Eu já sei a constante porque a situação é a mesma. Então é só achar a concentração do N2O4. Como? Usando a mesma equação, gente. Olha só. Kc igual a N2O4 sobre
NO2 elevado ao quadrado. E aí eu substituo. Kc, a gente não acabou de achar que é 1,5? O NO2O4 é o que eu quero, fica lá. E o NO2 é 10, porque o exercício está falando que agora eu tenho 10. Certo? Certo? Bom, aí o que acontece? 10 elevado ao quadrado, certo? Vai dar 100, jogo do outro lado multiplicando, vai ficar quanto? A concentração de N2O4 vai ser 1,5 vezes 100, que deu quanto? 150 mol por litro. Tá feito o exercício, tá? Então a gente conseguiu descobrir ali, utilizando a informação, qual que vai ser a nova quantidade de N2O4 que eu tenho que ter para manter o meu equilíbrio químico, tá certo? Tá? Continuando, olha só. O gráfico a seguir mostra as variações das concentrações ao longo do tempo para a reação de decomposição do trióxido de enxofre. Analisando o gráfico, complete a tabela. Então, olha só, eu tenho o gráfico aqui do lado, eu tenho o trióxido de enxofre que diminui, então eu sei que ele é o reagente, e eu tenho esses dois aqui que estão aumentando, que são os produtos. Aqui eu tenho o meu equilíbrio químico, certo? Com os meus valores, olha só, 0,6, 0,4 e 0,2. Então, com isso aqui, eu vou completar a tabela. Então, primeira coisa, certo? No início, eu tinha 1 mol, certo? Por litro, que era a minha concentração, tá? Tá aqui na tabela, aqui, ó 1, certo? Quanto que eram os reagentes? 0 e 0, porque os dois começam sem nada, certo? E na reação, como é que eu vou fazer agora? Gastou, certo? Lembre-se que a reação é a parte proporcional, é a parte que eu vou ter que fazer estequiometricamente. Então esse ponto é muito importante, certo? A reação é o que eu vou fazer proporcionalmente. E o que eu tinha? Eu tinha 1, não tinha? Certo? Aí o que aconteceu com aquele 1? Baixou para 6, não baixou para 6? Se 1 baixou para 0,6, gastou quanto? 0,4. Tá certo? Então, olha só, tem que ficar muito claro isso. Ó. Eu tinha 1 olhando no gráfico. Sobrou 0,6, não sobrou? Se sobrou 0,6, significa que o consumo foi de 0,4. Não é isso? Se o consumo foi de 0,4, isso aqui tem que ser proporcional. Então, 2 virou 0,4, 2 vira 0,4 e 1 vira quanto? 0,2. Não é isso mesmo? Certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir o equilíbrio. Tudo bem, tá aqui, ó, 0,6, 0,4 e 0,2, não é isso? Mas eu também consigo raciocinar usando a tabela, olha só. Se eu tinha 1 e fiquei com 0,4, certo? Não é isso? Porque reagiu 0,4, eu fiquei com quanto? 0,6 mol. Por quê? Porque isso aqui foi o que foi consumido proporcionalmente. Então, 1 menos 0,4 deu o 0,6, que é o valor que está aqui na tabela. E é esse valor aqui que eu vou usar. Aqui, se formos 0,4, é lógico que continua 0,4. E aqui, se formos 0,2, continua 0,2. O que eu vou fazer agora? Esses valores aqui que eu achei é que vão na equação. Certo? Então eu vou precisar usar o 0,6, 0,4 e 0,2. Eu não posso usar os valores proporcionais na equação que vai dar errado, certo? Eu tenho que usar os valores do equilíbrio. Bom, então o que eu tenho? Kc é, como que era mesmo? Produtos sobre reagentes, não é isso? Então, os meus produtos são SO2 ao quadrado e O2 sobre o meu reagente que é SO3 ao quadrado. O que eu faço agora? Troco os números, né? No lugar do SO2, aqui ó, no SO2 é 0,4, no lugar do O2 é 0,2, só que o 0,4 ao quadrado, olha aqui, ó, não pode esquecer disso. Sobre o SO3, que é o meu reagente, não é isso? Que é 0,6 ao quadrado. Fazendo essa linda conta, né? A gente vai ter 0,4 ao quadrado, 0,16, vezes 0,2 sobre 0,33, que isso me dá 0,088 o valor de Kc. Percebam que esse número é pequeno. Se esse número é pequeno, percebam que a minha reação é o quê? É uma reação com rendimento muito baixo. Tanto que, olha só, a quantidade de reagente aqui ó, diminuiu muito pouco. E a quantidade de produtos formados não foram suficientes para atingir o patamar do reagente. Tá certo? Mais um? Olha só. A síntese da amônia é uma reação reversível.
representada pela equação a seguir. N2 mais 3H2 se transformando em 2NH3. No estudo dessa reação foram adicionados 1 mol de cada reagente, num reator de volume igual a 1 litro. Ó, já está em 1 litro, então é 1 mol por litro, não precisa ficar preocupado, não é isso? Verificou-se que, passado o tempo de equilíbrio, o sistema entrou em equilíbrio e que nesse estado no frasco havia 1 mol de gás hidrogênio. Então, a primeira coisa que eu preciso para completar a tabela é organizar minhas informações. Então, olha só. O que eu tinha no início? 10 mol de cada reagente. Então, eu tinha 10 mol de nitrogênio, 10 mol de hidrogênio, certo? E quanto que eu tinha do produto? Lógico que eu não tinha nada, era no início, não é isso? Mas depois do equilíbrio, o que aconteceu? No frasco existia 1 mol de hidrogênio, então eu sei que eu tinha 1 mol de hidrogênio no equilíbrio. Bom, se eu tinha 1 mol de hidrogênio, dá para eu completar a tabela agora? Lógico que dá. Por quê? Porque o que eu sei? Que se ele tinha 10 e ficou com 1, ao todo ele gastou 9 mol por litro, certo? E como vocês lembram bem, essa parte da reação é proporcional. Olha aqui, 3 virou 9, então 1 vira quanto? Vira 3. E 2 só pode virar quanto? Virar 6, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai fazer o cálculo. Lembra aqui como é que a gente calcula o equilíbrio? Eu tinha 10, fiquei com 3. Então, ao todo, quanto que eu tenho? 7, né? Porque 10 menos 3 igual a 7. Aqui eu já tenho o valor que é 1. E aqui, se tinha 0 ficou com 6, é lógico que eu vou ter 6, né? Certo? Então, esses meus valores são os valores de equilíbrio. Certo? Bom, para calcular, como é que eu calculo a constante de equilíbrio? Eu vou ter que usar os valores do equilíbrio, certo? Então, o N2, 7, o H, 1 e o NH3, 6. O que eu faço? Lembre-se que produto sempre em cima, reagentes embaixo. Então, NH3 em cima, certo? Elevado ao quadrado. N2 vezes H2 elevado ao cubo embaixo. E agora eu troco letra por número, certo? Então, vai ficar quanto? O NH3 é 6, 6 ao quadrado. O N2 é 7 elevado a 1 e o H2 é 1, só que elevado ao cubo, certo? Quanto que deu? 6 ao quadrado, 36, e 7. 36 dividido por 7 igual a 5,1. Tá? E é isso aí. É desse jeito que a gente faz o cálculo de constante de equilíbrio heterogêneo. Lembre que constante de equilíbrio heterogêneo só serve para o quê? Substâncias gasosas e em soluções aquosas. Tá certo? Até mais então.